Eu sou a Giza aqui do canal Maravilhas de Baby e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a pintar o Mickey passo a passo em uma fralda. Os materiais para a aula de hoje são o seguinte: é uma fralda com barrado próprio para pintar, as tintas da marca Acrylex nas cores preto, branco, cinza, amarelo pele, amarelo canário, azul cobalto, azul celeste e marrom. Vamos também utilizar os pincéis da marca Tigre, da referência 815 número 6 e número 2, e também um para contorno de número 0. Para finalizarmos, ainda vamos precisar de um carbono para transferir o risco para o tecido e uma folha de ofício com desenho. Então vamos lá! Bom, pessoal, para iniciarmos a nossa pintura de hoje, o primeiro passo que eu estou mostrando aí para vocês é descobrirmos o meio da fralda, porque a ideia é colocarmos o desenho do Mickey bem no meio da fralda. Faço o mesmo com o desenho, dobro ao meio e agora eu vou unir o desenho, o meio dele com o meio da fralda. Distribuo bem a altura dentro do barrado da fralda e vou fixar com o durex. Com o carbono, eu coloco ele virado a parte preta para baixo, posiciono bem certo abaixo do desenho. Agora vamos transferir usando uma caneta de ponta fina sem tinta. Nesse momento eu vou passando em volta de todo o desenho. Os detalhes, é importante ficar bem certinho agora desde o começo, para que na hora que formos pintar, fique mais fácil. Para visualizar todo o risco, pode colocar uma pressão para que esteja saindo. Se quiser também, você pode levantar um pouco a folha, verificar se o risco está sendo transferido. Agora nós vamos retirar. Depois do risco todo transferido para a fralda, é hora de iniciarmos a pintura. Eu vou usar as tintas da marca Acrylex. Iniciamos aí fazendo a nuvem, já que ela está por baixo. Na cor branca, eu vou preencher fazendo toda a base da nuvem. O pincel que eu estou usando é da marca Tigre número 6. Distribuo bastante todo o branco. Vou preenchendo bem próximo do risco, bem próximo dos pezinhos do Mickey. Sigo aí passando a cor branca. Tomando um cuidado de não transpassar aí o risco, não ultrapassar, nem para cima do Mickey, também nem para fora da nuvem. Pode ir fazendo devagar, com todo cuidado. Se você preferir, pode fazer em 2 etapas. Não precisa de preencher tudo com o branco para depois vir o sombreado. Você pode fazer a metade, agora com a cor cinza, e um pouquinho só na ponta do pincel, o mesmo pincel, número 6. Vai fazendo toda essa parte do sombreado. Primeiro aplica bem abaixo do risco, bem próximo do Mickey. E vai ao mesmo tempo já esfumando. Ao mesmo tempo que você passa um pouquinho da tinta, aos poucos você já vai espalhando em toda a volta.
Onde for necessário, pode voltar e fazer novamente. Neste momento aí, eu já tinha passado toda a base branca, porque o ambiente aqui tá fresco, então a tinta não vai secar rápido. Porque é muito importante você passar a base branca e logo depois já esfumar com o cinza ou a cor que você vai sombrear. Porque a tinta, uma vez ela seca, ela não mistura mais. E assim vai ficar bem suave. Eu sigo aí puxando, fazendo os detalhes para misturar bem o cinza no branco. Aproveitando, eu vou fazer um contorno. A tinta ainda está úmida, o pincel tem que ficar o quanto mais de pé, melhor. A tinta mais maleável, ela tem que ficar um pouco mais líquida. E o pincel com a ponta bem fina, que é o pincel de número 0 ou o pincel filete, é o pincel que você tem aqui, que é para contorno, que se você se adapta melhor. Quando você perceber que a tinta não está mais aí na ponta do pincel, já acabou, pode já pegar um pouco novamente, não deixe que fique arrastando sem tinta para não engrossar o seu contorno. Vai passando devagar, com a mão bem de leve. Se você perceber que a tinta está engrossando, pode diluir com umas gotinhas de diluente ou de água filtrada. Se perceber também que ficou um pouquinho mais grosso o contorno, pode pegar um pincel número 2 e esfumar um pouquinho com o branco. Agora volta a contornar bem fino. E é treino. Se você quiser treinar em outro tecido, você pode fazer contorno em outro tecido. Talvez você pense que é difícil, que não vai conseguir fazer a pintura. Não, vai conseguir sim. Quanto mais você fazer, mais praticar, melhor vai ficando a pintura. E não precisa ser diretamente na fralda, pode ser em um tricoline, por exemplo, é um tecido excelente para você fazer teste. Faça os desenhos e vai fazendo os contornos até você se sentir segura de fazer na fralda. Aí eu estou fazendo os detalhes agora da nuvem. O nosso próximo passo é preencher a roupinha do Mickey. Eu começo pelos pés porque é a parte que está por baixo. Com o pincel ainda de número 6, eu vou preenchendo com azul celeste. Estou fazendo agora os dois pés. Bem próximo da nuvem, para não deixar nenhuma parte sem a tinta. Aplico e já esfumaço um pouco. Agora com a cor azul cobalto, eu vou fazer o sombreado. Bem nessa região, da forma que eu estou fazendo. O sombreado é que vai destacar os pés do Mickey. Eu troquei de pincel, agora estou com o número 2. É um pincel bem menor para fazer áreas bem pequenas. Eu coloco um pouquinho só de azul cobalto para dar o sombreado. E agora, para fazer a luz, na ponta dos pés, eu pego um pouquinho só de tinta branca. De um lado só do pincel, já aplico e puxo um pouquinho para fazer o esfumado. Pronto, eu destaquei aí os pés. Vamos dar continuidade. Com o pincel, mesmo sem lavar, não é necessário, pode só limpar. Eu sigo com o azul celeste, preenchendo todo o restante da roupa do Mickey. Agora, com o pincel menor, eu vou destacar, fazendo a sombra com azul cobalto. Nesse momento, eu preferi fazer antes de finalizar com azul celeste, para que eu possa visualizar, conseguir enxergar o risco.
porque ele ficou um pouco claro. Agora eu sigo preenchendo com azul celeste novamente, tomando o cuidado para não sujar o restante do rosto do Mickey e do babador, onde será a cor amarela. Aí eu vou fazendo a sombra novamente, eu vou mesclando entre as cores, porque aí não seca e vai ficar uma pintura bem suave, bem misturada as cores. Vou aplicando bem pouquinho e puxando. Se ficar escuro, como está úmida, ainda pode passar um pouco mais da cor mais clara por cima. Estou preenchendo agora a manga da blusa, do pijaminha dele. Com o branco, eu vou destacar toda a parte de luz, porque até então eu já fiz toda a parte da sombra. A luz eu faço por último, porque é acabamento. Só em alguns pontos, não é necessário fazer em todo o desenho. Aplico e puxo com o pincel suave. Esse branco dá um efeito bem bonito depois que seca. Vamos agora fazer o rosto do Mickey. Estou usando amarelo pele e o pincel de número 6. Essa vai ser a base, vamos preencher toda a parte do rosto. É bem fácil, é só ir preenchendo mesmo. Só a área do nariz que eu não vou preencher porque vai ser preto, mas como ele está dormindo com os olhos fechados, eu estou preenchendo a sobrancelha, os olhos e a boca. Vou trabalhando aí bem suavemente para não passar para a parte do risco, fora do risco. Agora, com a cor marrom e um pouquinho só de tinta na ponta do pincel de número 2, eu vou escurecer, fazer uma pequena sombra ao redor da cabecinha. Nesse caso, eu coloco a tinta para fora, para cima. O pincel tem que estar virado dessa forma que eu estou fazendo. E toda a parte onde eu vou colocar a sombra, que é nos olhos, na sobrancelha, ao redor da cabeça, eu vou passar o marrom, limpar o pincel e esfumar. Enquanto eu percebo que está escuro, eu volto passando um pouco mais de amarelo pele e misturando até chegar ao tom que eu quero. Aí eu estou esfumando um pouco mais, que eu estou vendo que está bem escuro. Passando o amarelo pele e esfumando. E vou limpando no tecido que eu tenho aqui. Agora eu vou dar continuidade e preencher o restante do rosto, deixando só o nariz sem preencher. Sigo aí preenchendo. Bem perto da roupinha, onde está o risco mesmo. Tem que ter bastante capricho aí na hora de fazer esse preenchimento bem próximo do risco. Faz muita diferença depois nos detalhes. Vou espalhando
Aproveito e passo ali onde está o marrom. Agora eu volto com um pouquinho só de marrom para continuarmos aí fazendo o contorno mesmo, dando profundidade ao redor do nariz, os olhos que estão fechados, a boca. Eu limpo o pincel. Assim que eu finalizo aplicando a tinta marrom, eu limpo o pincel sempre. Todas as vezes que você for sombrear uma pintura, é importante limpar. Não precisa lavar, mas limpar sim para tirar todo o excesso da cor escura. E se ainda assim ficar escuro, pode voltar e pegar um pouquinho mais da cor de base e passar por cima, assim como eu estou fazendo. Aí tava já secando rápido, então eu já segui com o amarelo. O próximo passo é pintarmos aí com preto as orelhas. Todo ao redor da cabeça vamos pintar com preto. É só preencher. Essa área maior eu estou usando o pincel número 6 e depois eu vou trocar por um número menor. O 2 ou o 0 ou mesmo o 4, o que você tiver e se adaptar melhor. O pincel é importante ele estar lixado ou cortado, aparado, porque ele vai seguir e preencher todos os cantinhos e fica bem mais fácil trabalhar com o pincel assim. Você já compra os pincéis assim já preparados, mas também pode prepará-los em casa. Eu sigo preenchendo. Se você está gostando, dê o seu joinha. Não se esqueça aqui de se inscrever no canal para você continuar recebendo os outros vídeos onde eu vou ensinar passo a passo, outros tutoriais. Aí eu sigo agora preenchendo ainda com esse pincel maior. Se você achar que tá difícil, pode trocar de pincel. Tem que ser com bastante cuidado para não sair fora do risco. Agora, preencho mais um pouco aí. Agora sim, eu troco o pincel por um bem pequeno. Essa área aí, ela é bem menor. E para eu não estragar a pintura, eu já faço dessa forma. Dependendo do local que eu vou fazer a pintura, lugares menores para fazer detalhes, eu uso até o pincel de contorno, se for necessário. Agora eu vou preencher o outro lado. Um detalhe importante também é sempre agitar as tintas. Agite bem a tinta, com ela ali fechada antes de começar a pintura. Nunca deixe a sua tinta aberta, sempre tampe novamente assim que você acabar de preencher o desenho, para que ela não resseque, não estrague mesmo. O outro detalhe importante também é não deixar os pincéis na água. Lave-o e já retire, seque e retire. Agora, aproveitando que nós estamos com preto, preencho aí o nariz e faço os últimos detalhes. Vamos agora fazer a parte do babador. Eu pego aí um pouquinho de amarelo canário,
com um pincel pequeno também, um pincelzinho bem fino, ou de número 0 ou de número 2. Como é uma área bem pequena, eu pego agora o de contorno para finalizar. Até agora eu estou preenchendo com o amarelo canário e vou sombrear. Vou sombrear com marrom. O mínimo de tinta, sempre bem pouquinho. Já vou fazendo o contorno e ao mesmo tempo esfumando. Só em alguns pontos. Sigo aí contornando, aproveito que ainda está úmido. Esse tecido é para limpar, eu fico com ele na mão para eu sempre limpar o pincel, para que fique bem sem excesso de tinta e o risco saia bem certinho. Novamente. Vamos agora preencher o outro lado do braço do Mickey com azul celeste. Agora eu estou preenchendo e vou sombrear. Na pintura porcelanizada ou qualquer pintura, nós sempre começamos da esquerda para a direita. Então eu deixei essa parte para depois, para que eu não sujasse a minha mão no momento de fazer a pintura do lado oposto. Aí eu vou preenchendo com um pincel pequeno, menor. E só com um pouquinho de tinta azul cobalto, que é o mesmo que usamos para sombrear toda a roupinha, eu vou sombrear alguns pontos da manga da blusa. Vamos agora fazer a luz com o branco do outro lado, bem pouquinho. Esse último passo é pintarmos a luva, as luvas do Mickey. Preencho tudo com branco, fazendo o formato direitinho aí dos dedos, seguindo bem certinho o risco. Preencho a outra também. Aí eu tô seguindo. Essa parte já é o acabamento, por isso que ela foi deixada mesmo por último. Estou acertando aí para ficar bem certinho mesmo. Agora com o cinza eu vou sombrear, mas é bem pouquinho. Pouca tinta na ponta do pincel. A gente nunca pega o pincel e coloca ele todo ali dentro da tinta, sempre na ponta. Eu percebi que estava um pouquinho escuro, voltei com o branco de baixo para cima dos dedos e vou espalhando para cima do cinza para ficar um cinza bem suave. E com o cinza eu vou fazer o contorno dos dedinhos, com o pincel mais de pé e a tinta mais diluída. Sempre limpando o excesso da ponta do pincel, o excesso de tinta. Nunca você coloque já a tinta, o pincel já cheio de tinta direto no risco, sempre tira o excesso. Isso faz a diferença e deixa a sua pintura mais delicada. Estou terminando, finalizando aí a mão.
Nesse momento eu espalhei um pouquinho, tá com um pouquinho escuro. Agora vamos fazer um contorno com marrom. Usando o marrom aí, os traços da boca. Primeiro eu começo... Aí eu estou tirando um pouquinho do excesso, que ficou um pouco... A tinta estava um pouco grossa. Agora eu volto, fazendo o contorno bem fininho. Faço o outro lado também. O contorno da boca como que ele se estivesse sorrindo. Acima do nariz. Aí eu tô tirando o excesso com outro pincel, só esfumando um pouquinho. Contorno agora os olhos. E contorno também a sobrancelha.